Continuando com o curso, vamos lá agora falar de arrays. Então, pessoal, arrays, eu não falei essa palavra no outro curso de programação, lógica de programação, mas array é sinônimo de vetor e matriz. Na programação, a gente chama as matrizes e os vetores de arrays. Já na matemática, na física, eles costumam chamar de vetores e matrizes. Na programação, a gente tem um nome especial para ele, que é o array, mas porém é a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Os arrays você já sabe como funciona, né? Porém eu vou mostrar para você como é no JavaScript. Como eu disse aqui, não muda, né? Na verdade os que mudam, né? Então muda, mas ainda muda pouca coisa. Criar uma aula, vai ser uma aula bem rápida falando aí dos arrays. Essa não é uma aula para te mostrar o que é array, e sim como fazer os arrays no JavaScript, porque o que é array a gente ensina no curso de lógica de programação. Então vamos lá. Para declarar um array, você usa a palavra var comum, coloca o nome da variável comum, como por exemplo alunos. A única diferença, você não coloca, por exemplo, no Java você coloca os colchetes, né? No JavaScript você não coloca, você coloca o igual também, normal. Só vai mudar aqui, ó, que aí você vai definir, olha só, o seu array com os valores. Por exemplo, João, Maria, Mônica e Rodrigo. Ok? Isso aqui é um array, né? É um vetor, é uma matriz. Nesse caso não é uma matriz, porque não tem muitas dimensões. Mas é assim que se declara um array no JavaScript. É bem simples. Então vamos testar isso aqui. Vamos para a aula de número 4. Então veja que não acontece nada, né? Para a gente ver acontecendo, a gente tem que percorrer esse array. E aí a gente vai utilizar a estrutura de repetição, né? Vou ter que acabar com estudar a estrutura de repetição. Então a gente já vai pular aqui, ó, para os que não mudam. Que é a repetição for. Então já vamos cobrar. O for é praticamente a mesma coisa, ó. For desse jeito. E aí a gente cria a nossa variável, né? Variável i igual a 0. Ó, i menor do que, no caso aqui, nosso array alunos, ele tem 1, 2, 3, 4 posições. E i mais. Então perceba que não muda nada o for. Só muda aqui na declaração da variável, porém, isso não faz parte do for, faz parte da variável, né? E aí a gente vai imprimir o valor de alunos naquela posição. Agora perceba, para acessar a posição é do mesmo jeito que no Java. Vamos fazer então for. Olha só. Aí ele imprime para a gente o nome de cada pessoa integrante. Aí o bacana aqui do JavaScript, né, em cima do Java, nessa questão, é que você consegue criar um array sem definir o tamanho dele, por exemplo. Você consegue também colocar mais de um tipo de dados dentro do mesmo array. No JavaScript não era possível, no Java, quer dizer, não era possível. Você tinha que falar se era um string, não era? Você tinha que falar se era um int. Então, como o JavaScript não é tão rigoroso a tipo de dados, então você pode chegar aqui e colocar uma variável do tipo float, do tipo int, sem problemas. Olha só. Ele só no caso aqui não imprimiu pra gente, né? Ele não imprimiu pra gente o valor.
realmente não imprimiu o valor pra gente. Aí fica pegadinha aqui pra você, ó, porque a gente imprimiu só até a posição 4, 0, 1, 2, 3, 4 posições, 5, 6, aumentou. Então a gente tem que aumentar o tamanho aqui também. E olha só, a gente recebe o valor. Aqui como está 0, ele converte para int, mas se a gente colocar o valor, aí ele converte. Ao invés de imprimir a variável, vamos imprimir o tipo dela. Type of olha só, string e number. Aí você fala, ah, professor, mas ele imprimiu só 2, não tinha 6 variáveis? Olha aqui, ó. O Firebug ele repetiu o mesmo valor 4 vezes. Então são 4 do tipo string e 2 do tipo number. Tá certinho. Agora eu quero mostrar para você aqui uma vantagem do JavaScript. E perceba que aqui a gente coloca o i menor do que o tamanho do array. E se esse array tivesse um tamanho dinâmico? Um tamanho que mudasse desculpe, de acordo do usuário quisesse, por exemplo. E a gente, como é que a gente ia mudar aqui? O JavaScript tem uma propriedade no array interessante. Depois da palavra aluno, você acessa com ponto. Isso a gente vai ver lá na frente, que é orientação a objetos, né? Mas você pode acessar assim, ó, length. Mesmo que você não entenda, isso aqui é o nome da variável, o ponto, e a palavra length seguido de abre e fecha parênteses. Isso aqui automaticamente traz o tamanho do array que a gente está trabalhando. Aí assim, ele lupa. Opa. Length. Tá, acho que eu estou confundido com Java. Acho que é 100. É isso mesmo. É 100 parênteses. E olha só, ele percorreu pra gente todo o array. Por quê? Porque esse length, ele tem o tamanho do array. Olha só, vamos imprimir ele aqui. Olha só, ele imprimiu pra gente 6. Então, automaticamente, esse length conta pra gente o tamanho do array. Se eu adicionar mais um aqui, a palavra sol aqui, por exemplo. Olha só, automaticamente ele já incrementa pra gente. Então, já fica mais dinâmico esse nosso programa aí, trabalhando com o length. E dentre isso, ainda tem outras funções mais. Vamos aqui colocar length conta os elementos do array. Mas temos outras propriedades interessantes. Por exemplo, uma funçãozinha utilizada para organizar por ordem alfabética os elementos dentro do array. Então, em algum momento você pode querer organizar esses elementos por ordem alfabética. E aí, como é que faz para a gente fazer isso? Você vai pegar o seu array, digitar o ponto e aí a gente vai acessar uma funçãozinha chamada sort. Quando você fizer isso, você organiza o array em ordem alfabética, sendo que os números ficam na frente de todos, né? Não se esqueça disso. Então olha só como ficaria: 7, 12, 45, João, Maria, Mônica, Rodrigo e Sol. Então perceba que ele mexeu em toda a estrutura do nosso array. Ele organizou alfabeticamente o nosso array. Para saber todas as funções que o array tem, você pode ter esse conhecimento acessando o link da documentação que eu passei para você aqui, né, nesse link da W3 Schools. Então vamos dar uma olhada aqui.
Vamos esperar carregar. Você tem aqui, ó, no seu canto esquerdo, Java avançado, o objeto array. Perceba que tem muitos outros objetos que a gente vai estudar também, alguns deles. Os outros vai ficar para você dar uma olhada, mas olha aqui o objeto array. E aí dentro dele você tem, né, forma de se criar um array. Ainda tem outras formas que a gente vai mostrar ainda, né? Essa aqui é outra forma. Tem várias formas de se criar um array. Mas o importante aqui ele vai mostrar para você algumas. Olha só, o lente que a gente utilizou. E aí vários outros exemplos que você pode estar utilizando. Deixa eu ver aqui esse outro. Eu não sei se é realmente isso aqui que ficou do jeito que eu queria. Aqui ele mostrou todas as funções que existem no array, olha só, né? O sort que a gente acabou de estudar. Então a gente vai ver aí nas aulas a seguir outras formas de outras funções que você pode estar usando aí no seu array. Ok? Não para por isso não. Vamos aqui para o arrays 02 e a gente continua na próxima aula.